Deixa eu chamar novamente aqui o Fabrício Naitz, para a nossa conversa agora para falar justamente sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi convocado de natureza emergencial depois desta ação americana. Fabrício. Exatamente, Koba. Os países discutiram a legalidade da ação dos Estados Unidos. Agora, há uma questão aí que não tem como a gente contornar, que é o fato de que qualquer tentativa de aprovar uma resolução do Conselho de Segurança, no Conselho de Segurança, em relação ao que aconteceu na Venezuela nesse fim de semana, vai acabar dando em pizza, porque os Estados Unidos são membro permanente do Conselho de Segurança, portanto, eles têm poder de veto. O Brasil estava representado pelo embaixador Sérgio Danesi, que se manifestou sobre essa ação norte-americana. A gente separou um trecho para conferir aqui. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Essa ideia carece de legitimidade e abre a possibilidade de conceder aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, ou até mesmo de ignorar as soberanias nacionais, impondo as decisões a serem tomadas pelos mais fracos. A América Latina e o Caribe têm direito à paz, uma eleição consciente, duradoura e irreversível. O recurso do uso da força em nossa região evoca capítulos da história que havíamos superado e põe em risco o esforço coletivo para preservar a região como uma zona de paz e cooperação, livre de conflitos armados. O secretário-geral, antes de eu comentar a fala do Sérgio Danesi, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou que estava profundamente preocupado com o desrespeito à lei internacional após essa operação dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Quando o Sérgio agora falando sobre essa fala de Sérgio Danesi, quando ele diz que a região aqui, a América do Sul é uma região de paz, de fato nunca houve uma guerra aqui no continente. A gente teve em 82 a Guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido, mas justamente nas Ilhas Malvinas, um arquipélago no Atlântico Sul. Não se trata do continente sul-americano em si. E aí, Sérgio Danesi tem razão quando ele diz, por exemplo, que a América Latina, a América do Sul em geral, tinha superado esse tipo de situação, porque a última operação militar norte-americana em território latino-americano foi em 1989 no Panamá. E até aquela época, no contexto da Guerra Fria, era muito comum esse tipo de intervenção militar ou de apoio a golpes militares, como que aconteceu aqui no Brasil em 64 por parte dos Estados Unidos. A gente acreditava, a comunidade internacional, os analistas acreditavam de maneira geral que esse tipo de situação estava ultrapassado, já não era mais moderno. Você tirar um presidente de um país, um chefe de Estado à força e depois nomear um interventor, alguma coisa desse sentido, não era mais moderno. Bom, aconteceu e o direito internacional ele existe, mas, por exemplo, decisões no Conselho de Segurança da ONU não são vinculativas. Então, se há uma resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU, que é quase impossível que aconteça nesse momento, não quer dizer que os Estados Unidos serão obrigados a segui-la. E se seguirem, dificilmente terão grandes punições por conta disso, graves consequências por conta disso. Agora, o Piper não mencionava o posicionamento de Marine Le Pen. Há uma preocupação muito grande, inclusive da direita lá na Europa, justamente por conta desse possível avanço russo. Porque o que acontece, na opinião de muitos analistas, hoje o mundo deixou de ser principal, e isso está consolidado agora, depois dessa operação de sábado na Venezuela, o mundo deixou de ser um mundo multipolar e passa a ser dividido praticamente entre três grandes potências, três grandes poderes. Os Estados Unidos, que teriam essa responsabilidade, digamos assim, entenderiam a América, o continente americano como a sua zona de influência, a Rússia, de certa forma, ali com a Europa, e a China responsável mais pela parte da Ásia, do Pacífico, de maneira geral. E aí, onde que a gente vai chegar? Há uma preocupação muito grande de líderes europeus que a Rússia não queira parar na Ucrânia, que a Rússia queira avançar contra outros países, se não militarmente, pelo menos no campo da influência financeira, política, diplomática. Muitos países ali da região dos Balcãs já têm essa preocupação. A Finlândia, há aproximadamente um ano e meio,
e-mail, falou que tinha informações da inteligência de que seria o próximo alvo russo após o fim da guerra com a Ucrânia. Então há muito essa preocupação. Se os Estados Unidos podem, em teoria, violar a lei internacional, entrar em um país estrangeiro e retirar de lá o chefe de Estado, o que impediria, por exemplo, a Rússia de fazer isso com outros países, com outros estados soberanos? O que impede também a China de fazer isso em outros países ao redor do mundo. A gente entra num cenário, Koba, que é um cenário praticamente de anarquia internacional. Agora são 16 horas e 28 minutos, um rápido intervalo para você que está na rádio. E eu já quero chamar você para participar conosco também dessa conversa, desse debate, para você que nos acompanha pelo YouTube. Temos aqui uma enquete em que você já pode participar. Pergunta é: você concorda com a captura de Nicolás Maduro pelas forças dos Estados Unidos? A primeira alternativa é sim, é o fim de uma ditadura. B, não, fere a soberania nacional, é o que estamos discutindo aqui. E a terceira opção seria a resposta não necessariamente, é isso? Vamos colocar a terceira resposta para eu ler certinho para todo mundo? Ação necessária, mas perigosa. Essa é a terceira opção no nosso chat aqui no YouTube. Então você já participa, no final a gente dá o resultado final. Fabrício volta daqui a pouco com outras informações, a gente segue acompanhando. Por aqui, deixa eu chamar já o nosso time aqui, o Alan Gani, o Fábio Piperno. Piperninho, reunião do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que os Estados Unidos têm cadeira ali entre os membros permanentes e pode vetar qualquer tipo de proposta feita, né? Então, ainda que todos os outros discordem, condenem, repudiem, mande voltar atrás, os Estados Unidos pode vetar, ou seja, na prática é praticamente impossível que haja qualquer solução efetiva, né, do ponto de vista prático, contra os Estados Unidos, né? Tem mais o poder de levantar a questão, repercutir mundialmente, marcar a posição de alguns países. Infelizmente vai ser mais um episódio que vai acentuar a impotência, a fragilidade da ONU, né? A ONU, ela não conseguiu, por exemplo, atenuar, emplacar as suas teses em relação, por exemplo, à ação de Israel em Gaza. O Conselho de Segurança acabou, inclusive, por maioria, condenando essa ação, mas os Estados Unidos, com o seu poder de veto, impediu que qualquer medida fosse tomada. E vai ser, obviamente, assim. O que mostra, mais uma vez, que é uma entidade, é uma organização que precisa de urgente reformulação, porque, do ponto de vista prático, ela tem servido para muito pouco. Agora, esse debate, e quando eu vejo, por exemplo, alguém da geração do Fabrício Naitsky, que é uma geração de muitos observadores, analistas, estudiosos, extremamente talentosos, eu me lembro de alguns autores, né, muito estudados no passado, e que, de tempos em tempos, eles voltam a se tornar extremamente atuais, como nesse caso agora. Então, eu estou me referindo ao diplomata e estudioso americano George Kennan, que foi, inclusive, alguém que já exerceu postos na diplomacia americana, principalmente na primeira metade do século. Ele foi um dos inspiradores da doutrina Truman, lá atrás, no final dos anos 40, e ele se contrapunha àquilo que nos Estados Unidos é chamado de a corrente wilsoniana, né? Que era a corrente liderada pelo presidente Woodrow Wilson. O que o presidente Wilson ele preconizava em relação à diplomacia e às relações internacionais? Que a hegemonia americana ela deveria ser imposta fundamentalmente por conta daquilo que ele considerava uma espécie de superioridade moral, que era algo inerente às democracias. Ou seja, é com democracias, com facilitadores da instalação de democracias nesses países problemáticos que nós vamos impor aquilo que moralmente é mais justo. Ou seja, um sistema lá de liberdades e tal, isso é o que ele imaginava. Ou seja, ele enxergava na democracia americana um protagonismo moral em relação a regimes autoritários. O que os apoiadores do Kennan argumentavam? Que faltava aos wilsonianos mais realismo. Então, a questão moral, ela não era
suficiente para impor regimes moralmente mais aceitáveis nesse país. Havia necessidade, por exemplo, do uso da força, do uso de intervenções. E esses realistas, chamados realistas, defensores de Kennan, eles criticavam muito, por exemplo, as ações de Bill Clinton, né? Bill Clinton, na década de 90, era claramente um defensor dessas, digamos, intervenções mais pautadas pela força moral da democracia americana, embora ele tivesse enviado o exército para a Europa para participar, para combater, né, para liderar, inclusive, os esforços na guerra da Sérvia, né? Mas aquele também foi o momento em que a Europa foi lá solicitar. Era um momento menos intervencionista. E o que a gente observa agora é exatamente um retorno muito forte das ideias de Kennan nessa administração Trump. E você, senhor Alangani, eu quero te provocar agora para falar sobre o que o Piperno já havia dito no comentário anterior e no que está no nosso chat, falou o Fabrício também a respeito de algumas manifestações internacionais, a soberania. É o assunto da vez, hein? A gente achou que ia dar agora, próximo do 8 de janeiro, esse assunto ia voltar, soberania, mas não imaginávamos que seria sobre a soberania da Venezuela, né? Que é o que muitos têm dito, inclusive a líder europeia, trazida pelo Piperno, e muitos outros estão batendo firme. Como é que você vê essa história da soberania? A soberania é do território ou é do povo? Porque se for do povo, o Nicolás Maduro não está tão amparado assim, né? Então, vamos lá, Koba. Você sabe que nesse programa aqui a gente costuma botar a bola no chão, ter racionalidade. Então, primeiro, a gente torce pela queda do ditador Nicolás Maduro. Isso é um ponto. Agora, é claro que a ação norte-americana feriu o direito internacional, né? Você tem regras que foram criadas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar conflitos. Você não pode atacar um país sem o aval da ONU. Você precisa consultar a ONU. Você não pode ali, né, sob o seu pretexto, sob o seu objetivo, atacar um país. Bom, então esse é o primeiro ponto, atacar o presidente do país, por mais ilegítimo, por mais ditador que ele seja. O outro ponto é que o Trump desrespeita as suas leis internas. Por quê? Porque para você fazer uma ação dessa magnitude, você precisaria de autorização do Congresso dos Estados Unidos, que em nenhum momento houve autorização do Congresso norte-americano. No entanto, essa é a política externa norte-americana, não é de hoje que a política externa norte-americana opera desse jeito. A gente viu isso acontecer no Iraque, né, sob o falso pretexto de que havia armas de destruição em massa, e que não foi provado, né, em nenhum momento houve aquelas armas de destruição em massa, e eles utilizaram este argumento justamente para derrubar o ditador à época, Saddam Hussein. O período de transição no Iraque foi desastroso, foi muito complicado, foi um banho de sangue. O Iraque não se tornou uma democracia, muito pelo contrário. De lá surgiu o Estado Islâmico, que talvez seja o grupo terrorista mais sanguinário, né, da história. Que tem no DNA um sentimento de vingança, né? Exatamente, de ressentimento. Isso, exato. E hoje o país é dominado por milícias. Agora, o ponto aqui que o Piperno trouxe, que é bastante interessante, não existe uma relação entre democracia e política externa agressiva. São coisas diferentes. Se a gente pegar Atenas lá atrás, há quase 3.000 anos atrás, Atenas, né, era extremamente violenta e era a primeira democracia do mundo, então subjugando várias cidades e estados até encontrar Esparta no seu caminho, né? E Saragossa um pouco antes. Então, se a gente avançar um pouco nos séculos, a Inglaterra do século XIX talvez foi a potência, era a maior democracia que existia, mas era extremamente agressiva em política externa. O próprio Estados Unidos do século XX, a maior democracia do planeta, também foi extremamente agressivo em política externa. Então não existe essa relação entre democracia e política externa. O próprio Estados Unidos, Koba, tem um trabalho de uma doutoranda, do Menschaumer, que hoje eu considero o maior intelectual em política externa, em geopolítica do mundo. Essa doutoranda dele levantou, de 1947 a 1989, todas as intervenções norte-americanas para tentativa de mudança de regime em outros países.
Você tem ideia de quantas vezes os Estados Unidos operaram para mudar um regime em outro país? Você tem ideia entre assassinatos de líderes, infiltração de serviço de espionagem ou ação militar direta? Você tem ideia? Não. Tem ideia, Piperno? Quantas vezes os Estados Unidos... Dezenas, o número... 64. 64 vezes. Então a gente está falando da maior democracia do planeta, com instituições mais fortes, país que representa o símbolo da liberdade, né? Mas que, em termos de política externa, é extremamente agressivo, né? Então, não existe essa relação. Muitas vezes a gente fala, então os Estados Unidos estão operando dessa maneira para exportar a democracia. Balela. Claro que isso é uma visão absolutamente ingênua, né? De você acreditar que uma operação dessa magnitude, que gastaram bilhões de dólares, foi para salvar o povo venezuelano. A consequência pode até ter sido salvar o povo venezuelano de Nicolás Maduro. A gente não sabe também como vai se dar a transição. Mas é claro que a administração norte-americana, ela está operando para defender os interesses dela. E é claro que também esses interesses passam pela indústria do petróleo. Geopolítica, domínio regional, lógico, econômica em relação ao petróleo, né? E só mais um ponto aqui. Os Estados Unidos hoje são a única potência com este poder global de conseguir intervir em nações de outro mundo para conseguir mudar regimes, né? Mesmo quando a gente fala de China e Rússia, a China, ela consegue fazer essas mudanças regionalmente. A Rússia tem esse poder regionalmente, ali, com seus países na fronteira. Mas os Estados Unidos conseguem hoje fazer isso globalmente, né? A mudança de regime. Algumas delas bem-sucedidas, outras não. Nessa foi bem-sucedida. Bem-sucedida aqui que eu estou dizendo é tirar quem eles gostariam. Em relação a esse objetivo. Né? A esse objetivo. O Irã, eles não conseguiram, né? O Trump lançou aquela bomba, era para justamente cair o regime dos ayatolás, não foi bem sucedido, não conseguiu. Na Venezuela, conseguiu.